Olá, espectadores da BNews TV. Começa agora mais uma edição do Panorama Eleições, desta vez adaptada às novas configurações de trabalho por causa da pandemia. O deputado ele está à distância, eu estou também à distância, eu estou em minha casa. O deputado está em casa também, deputado? Isso, estou na varanda aqui da minha casa em Itacaranha, no subúrbio ferroviário. Olha só que interessante. Hoje a gente conversa com o deputado estadual Hilton Coelho. Ele é o primeiro entrevistado da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. Ele é deputado estadual pelo PSOL. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desta edição do Panorama Eleições. É um prazer recebê-lo. Pedro, eu que agradeço esse convite, porque, sobretudo nesse momento, vocês sempre tiveram sempre tem, né, um papel central na divulgação das diversas posições políticas no nosso estado da Bahia, e particularmente na cidade de Salvador. Vocês do Bocão News, foi esse papel central, especialmente no momento que nós estamos passando de pandemia e de uma eleição mergulhada no contexto de pandemia. Então, o papel de vocês é preciosíssimo e eu estou bem contente de ser o primeiro dos entrevistados. Vamos lá, então. Deputado, o senhor é pré-candidato pelo PSOL, pré-candidatura oficializada, mas também há outro nome, que é o do Ricardo Calixto. Isso ainda não foi decidido pelo partido, não é? Qual é a representativa, a principal? Isso ainda não foi decidido, né? Não, veja, nós ainda não temos a decisão formal, porque o pessoal procura respeitar muito as suas instâncias, a gente ainda não teve o encontro do partido que vai tomar a decisão. Mas o companheiro Raimundo Calixto já retirou a pré-candidatura, fez isso de uma maneira um tanto quanto discreta, mas assim, bastante afirmativa em relação à necessidade de unificar o PSOL, unificar a esquerda e está apoiando a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. Então, o PSOL hoje, inclusive pelos prazos formais, que precisaram não ter sido respeitados já, né, já passaram, hoje só existe uma pré-candidatura, só existe duas alternativas, ou nós não seremos candidatos pelo PSOL e o PSOL não terá candidato, ou a nossa candidatura vai se confirmar nesse encontro do partido. Na prática, a nossa pré-candidatura está confirmada pelo pessoal. Vamos ver. Já tem uma data para esse evento acontecer? Estava marcado para o dia 1º, né, de agosto. Exatamente. Nós estamos esperando fazer esse encontro, no máximo, até final dessa terceira semana de agosto. Entendi. A expectativa é essa. O senhor é uma figura que tece críticas aos dois principais grupos políticos. Então, aqui no estado, a gente tem o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é prefeito, mas é uma figura com a relevância acima do que municipal, apenas da instância municipal, e também tece críticas ao governador do estado, esse sim, com um poder estadual oficial, que é o Rui Costa, do PT, apesar do senhor também ser um político ligado às pautas da esquerda, um político de esquerda. O senhor tece críticas a Rui Costa também. Inclusive, li o seu manifesto, que oficializou a sua pré-candidatura, e o senhor diz que o governo Rui Costa tem algumas tendências conservadoras. Diante desse cenário, como o senhor projeta alianças, por exemplo, já que a maioria das opções estão colocadas nesses dois grupos, nesses dois polos? Eu digo, inclusive, levando em consideração uma vaga de vice na sua chapa, o senhor em outra chapa, ou uma aliança, um apoio. Pedro, veja bem, nós estamos procurando compor um campo à esquerda, estamos aí em tratativas com os companheiros do PCB, do PSTU, também da Unidade Popular, né? Então, a nossa perspectiva é de compor esse campo mais à esquerda, principalmente porque, para nós, a política tem que estar baseada em referências programáticas, né, de visão da cidade no contexto estadual e no contexto nacional. Nossa posição é que chega de vender Salvador, chega de vender nossa cidade, mais uma vez, Salvador precisa de um programa que reflita a sua trajetória, a sua ancestralidade, capital da resistência.
Nós certamente vamos aprofundar um pouco essa questão programática aqui. Mas a questão é que nem o conteúdo apresentado pela liderança do prefeito ACM Neto, que é uma liderança incontornavelmente, hoje, ao meu ver, inseparável de Jair Bolsonaro e Mourão. Aliás, eu quero marcar aqui e pedir o fora Bolsonaro Mourão. Hoje, como diria a companheira Fernanda Melchiona, é uma questão sanitária no país, dado esses números trágicos que nós estamos passando, e o prefeito ACM Neto foi apoiador de primeira hora, vestiu a camisa da candidatura de Jair Bolsonaro aqui na cidade de Salvador e, portanto, tem responsabilidade e ainda ontem esteve ao lado da política de Jair Bolsonaro para o corte do auxílio do auxílio emergencial, né? Como se a pandemia já tivesse passado para o nosso povo. Há 3 semanas atrás, eles aprovaram uma proposta nacionalmente de privatização da água no nosso país, que é um crime contra a vida, já que a própria ONU, há 10 anos atrás, definiu a água segura e o saneamento básico, a água limpa e segura, e o saneamento básico como direito essencial, direito humano essencial. Então, existe um jogo de cena em relação a questões relacionadas às opressões, mas no fundo, programaticamente, o prefeito da Seminário se parece, ele tem sustentado a sua base, ele como presidente nacional, que eu acho que é essa referência que você está fazendo, quando diz a Seminário é mais do que um prefeito, né? A referência dele extrapola a cidade de Salvador, né? Ele é presidente nacional do DEM e tem orientado o DEM a ancorar as posições a serem aprovadas no Congresso Nacional do governo Bolsonaro Mourão. E, ao nosso ver, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso, esteve à frente de um processo de venda na nossa cidade, nos mais diversos aspectos. Então, não é um problema de nós não termos o apoio do prefeito ACM Neto, nós não queremos o apoio do prefeito ACM Neto. E, da mesma forma, o governador Rui Costa, a liderança do governador Rui Costa na Bahia, não tem representado uma resistência a esse processo nacional. E eu te daria uma lista de exemplos, né? A começar por essa questão que eu já falei aqui, a privatização da água. Contou com o governador Rui Costa como um sujeito ativo. Vocês terem a ideia. O governador viajou para Brasília à frente de um grupo de governadores que foram aqueles que deram base social para que o senador Coca-Cola, Tasso Gereissati, né, pudesse ter condições políticas de levar a plenário esse processo de privatização da nossa água, e nós estamos às portas de a Embasa ser privatizada e simplesmente criar uma situação em que quase 400 municípios baianos podem não ter nem companhia que lhes sirva, ou podem ter um serviço absolutamente precarizado que vai acontecer com a nossa Embasa, se a iniciativa privada conseguir abocanhar o que eles querem, que são os chamados municípios que são ditos superavitários, né? Então, nós vamos chegar nesse processo eleitoral como um terceiro polo. É a expectativa que o pessoal tem. Nós vamos chegar com um programa encantador nesse processo eleitoral. Nós amadurecemos muito em relação ao nosso domínio das questões da cidade de Salvador. Então, nós vamos chegar com um programa encantador. Então, mesmo com essas críticas, levando em consideração essas críticas, eu imagino que não há possibilidade de apoio de aliança em um eventual segundo turno ou alguma outra configuração para os partidos, por exemplo, da base de Rui de Neto. Eu nem pergunto, é outro campo político, mas no caso da base do governador Rui Costa, que são lideranças que têm pautas em comum com o senhor, não necessariamente a Major Denise, mas outras candidaturas da base, também não há possibilidade de aliança, por exemplo, com Olívia, ou com, não sei, Podemos? Veja, Pedro, nós vamos passar um primeiro turno afirmando o nosso conteúdo programático. A nossa crítica não vai ser uma crítica superficial. Nós vamos tratar a realidade como ela é. Passar, por exemplo, por temas como a reforma da Previdência, que tanto na dimensão municipal e antes da dimensão municipal no Estado foi realmente um posicionamento extremamente covarde, né, do governador Rui Costa e de sua base na Assembleia Legislativa.
Vamos ver o que é que vai ser o desenvolvimento do primeiro turno. Se no segundo turno essa base de Rui Costa, né, como você falou, os candidatos da base de Rui Costa suportarem a crítica que a esquerda fará no primeiro turno e quiserem apoiar a nossa candidatura, nós estaremos abertos a discutir esse apoio. O senhor chegou a ser... Mais do que isso, é tentar antecipar uma situação que, ao nosso ver, está em curso ainda. O senhor chegou a se reunir com algum deles, ou eles te procuraram as pré-candidaturas da base do governador? Não, não. Até agora, ao meu ver, o que existe é uma situação realmente de dispersão muito grande, e isso está dado. Nós vamos ter uma proliferação muito grande de candidatura, o que, ao nosso ver, é inclusive positivo, porque cria uma situação em que o debate político pode ser mais rico. O pior seria um processo artificial de unificação, né? Radicalmente artificial de unificação. Então, cria uma situação em que o debate tende a entrar mais nas minúcias, né? E, nesse sentido, nós temos um primeiro turno mais rico. E viabilizar o segundo turno, que eu acho que é importante nesse contexto, os candidatos, ou candidatos, né, que tiverem um percentual razoavelmente expressivo, eles estão com possibilidade de ir ao segundo turno. A frente esquerda vai tentar chegar lá. Há possibilidade dos representantes da União Popular, do Partido Comunista, integrarem uma chapa com o senhor, porque eles também têm representantes da prefeitura, não é? Essa situação ainda está muito cedo, né? O Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, abriu a possibilidade de apresentar candidato a vereador e a possibilidade de apresentar também uma pré-candidatura a prefeito. O que para nós é muito tranquilo. A gente acha que principalmente nesse momento que estão se colocando pré-candidaturas, é importante que cada alternativa, se achar conveniente, se apresentar da maneira mais politizada possível, apresentando seu programa, a especificidade dele. Vamos ver como vai ser a caminhada. A nossa expectativa é dessa unificação desses partidos da esquerda. Como nós estamos num momento muito preliminar, o nome já fala, né? Não são nem candidaturas, são pré-candidaturas, né? Nós achamos que quanto mais a política se expressar, do ponto de vista do seu conteúdo, mais interessante vai ser o processo. Inclusive, esse processo de unificação que nós estamos apostando no campo da esquerda. Sim. Na semana passada foi divulgada a pesquisa Real Time, encomendada pela Record TV Itapuã, onde o senhor aparece em um dos cenários estimulados com 1% das intenções de voto. Quem lidera é o nome indicado pelo prefeito Assemineto, o Bruno Reis, que é o atual vice-prefeito. Ele aparece com 32% nesse cenário que o senhor aparece com 1%. Como o senhor recebeu essa pesquisa? Veja, nossa posição é de que as pesquisas elas, são uma espécie de fotografia da situação. Você precisa analisar qual é a composição desses dados, né? Contextualizar o que cada referência, ao nível de visibilidade que cada referência tem. Seria impossível, ao meu ver, alguém que está como vice-prefeito na cidade e que passou, ao nosso ver, a utilizar a máquina pública para afirmar sua liderança, como de maneira ostensiva o candidato do prefeito Assemineto tem feito, seria impossível para nós não haver uma situação de privilégio, de visibilidade, né, em relação ao quadro atual. Então, é uma coisa estática, o processo está no início. Nossa candidatura, nossa referência, no último processo eleitoral, teve quase 30 mil votos dentro da cidade de Salvador. Isso não é pouca coisa. Isso, deputado, como voto de deputado estadual, já representa 2,5% na cidade de Salvador. Então, a pesquisa, Pedro, não refletiria nem esse peso comprovadamente apresentado nas urnas, certo? Para um candidato de deputado estadual, que nós sabemos que houve mais de 1.000 alternativas no processo eleitoral, né, a deputado estadual. Então, um nível de dispersão muito grande. A eleição para prefeito aponta
tempo muito menor. O principal para a gente agora não olhar as pesquisas, mas deixar evidente para um conjunto de setores sociais que estão na expectativa de uma candidatura nova, de que o nome está colocado, e nesse sentido é que a mobilização em torno dessa proposta começa a se dar. É incontestável que o pessoal, nós temos aí uma perspectiva de fazer uma bancada para vereador, é incontestável que o mandato do companheiro Marcos Mendes tem sido um mandato brilhante, que é pré-candidato também aí à reeleição. Nós temos uma chapa muito forte que retrata também esse acúmulo nos mais diversos aspectos da vida da cidade. O companheiro Hamilton Assis vem numa chapa coletiva na área de educação. A companheira Dona Mira, que foi candidata, a companheira Hamilton Assis foi candidata a vice-presidente da República, candidata ao Senado, candidata a prefeito de Salvador, quando nós elegemos pela primeira vez como vereador da cidade, né, em 2012. Então, o Hamilton está numa chapa coletiva na área de educação e nessa mesma pegada, a companheira Dona Mira está também numa chapa relacionada ao direito à cidade e a direitos humanos. Ainda no campo dos direitos humanos, direito das mulheres, a gente tem a companheira Laina Crisóstomo, a companheira Isadora, enfim. Tem o companheiro Fábio Nogueira, que foi candidato a prefeito também na cidade de Salvador, está na nossa chapa. Então, nós, Pedro, acredito, estamos reunindo um leque muito expressivo de candidaturas também que refletem esse nível de organização do pessoal, aumento de peso na sociedade. Nós temos muita confiança de que esse peso, daqueles que são formadores de opinião, vão influenciar de maneira muito importante no processo eleitoral e, portanto, nós vamos ter uma grande vitória. Agora o senhor tocou em um ponto interessante, que é sobre Bruno Reis estar na máquina, e ele está, de certa forma, o senhor sugeriu que ele estaria usando isso de forma eleitoral. Agora, isso também foi dito, mas não que ele fizesse isso de forma intencional, mas que ele naturalmente era beneficiado por causa das medidas de combate à pandemia. Ele aparecia. Quem levantou isso foi Isidório, também pré-candidato à prefeitura do grupo do governador, pastor Sargento Isidório, do Avante. Ele também levantou esse questionamento. Então, o senhor não acha que é natural o Bruno Reis aparecer mais por causa das medidas de combate da própria prefeitura que ele integra, que naturalmente ele vai aparecer mais? Ou o senhor realmente acha que há uma intenção dele de utilizar isso politicamente? O senhor percebe um exagero? Não, tem, com certeza, exagero. E quem conhece esse grupo político sabe como eles utilizam a máquina, que é a forma deles, de alguma forma, dar uma concretude a tentativa de ganhar a simpatia da população, ainda que politicamente estejam, como eu falei aqui, contra tudo que é popular nesse país. Então, essa é a história dele, que não começou com a pandemia, agora com a pandemia se intensificou. Mas todos nós sabemos que, desde o ano passado, o prefeito Assemineto vai delegando papéis que antes não aconteciam, né? A Bruno Reis, ele vem jogando, né, com essa perspectiva de colocar Bruno Reis com evidência muito grande, ao contrário, por exemplo, do que fez com Célia Sacramento, que inclusive saiu da prefeitura de Assemineto, denunciando possibilidade do dinheiro público estar sendo roubado, né, malversado. Nós vamos lembrar das obras, né, no Rio Vermelho, na Cidade Baixa, parece que foram, e no subúrbio ferroviário, que foram citadas pela vice-prefeita. Célia Sacramento era uma vice-prefeita que não tinha qualquer visibilidade. Pelo contrário, o prefeito Assemineto, de alguma forma, ao meu ver, utilizou esse elemento simbólico que, de alguma forma, a Célia Sacramento representa, né, uma mulher negra, professora, mas durante o processo, a gestão, o nível de invisibilização, e não por falta de atitude, porque à época eu era vereador e vi que a vice-prefeita Célia Sacramento teve muitas atitudes, inclusive negociação com categorias, tentativa de mediar negociações com categorias, mas a invisibilização dela foi muito, ao meu ver, muito evidente. Tanto que a situação
com o Bruno Reis é uma situação absolutamente inversa. Então, é difícil, nós precisaremos ser muito ingênuos politicamente para achar que isso não tem intencionalidade. A intencionalidade é de passar o bastão, o que, ao meu ver, não está nada garantido, já que o prefeito ACM Neto, enquanto, digamos assim, alguém que delega seu patrimônio, sua autoridade política, é um derrotado na cidade de Salvador. Vide o último processo eleitoral em que ele perdeu em todas as zonas, ganhou apenas de raspão numa das zonas na cidade de Salvador, em todas as dimensões. Ele perdeu para presidente da República, perdeu para governador, perdeu para senador e elegeu uma chapa, ao meu ver, diminuta e mal votada para o Parlamento Nacional e para o Parlamento Estadual também. Então, foi um grande derrotado nessa movimentação de tentar passar a sua autoridade, que não é pequena na cidade de Salvador, né? Nós não vamos fazer aqui idealizações, o prefeito ACM Neto tem realmente uma popularidade grande na cidade de Salvador, mas daí conseguir repassar isso é algo difícil, de forma que eles estão investindo, ao meu ver, tudo para que essa junção entre o discurso de apoio do prefeito ACM Neto e essa concretude de utilização da máquina pública consiga redundar em votos. Eu conto que Salvador não vai ter essa derrota. Nós vamos ter uma vitória de esquerda. Sim, o que o senhor faria de diferente se fosse prefeito, já que a gente está falando de ações do prefeito, e o senhor fez uma crítica ao uso político em favor do candidato dele. O senhor também tem críticas à atuação de Neto durante a pandemia, porque ele tem sido bem avaliado pela população, a atuação dele no combate à pandemia, junto, inclusive, com o governador Rui Costa, que são adversários políticos. Virou até notícia nacional. Mas qual a sua avaliação? A minha leitura é que, realmente, contrastando com a atuação do governo federal, de fato, não vai ser patrimônio do governador Rui Costa, nem do prefeito ACM Neto, ter atitudes durante a pandemia. Nós temos um governo federal que simplesmente lavou as mãos e jogou de maneira muito objetiva. Vamos considerar que até hoje o Brasil não tem um ministro realmente, um titular da pasta da saúde. Isso daí é um crime contra a vida da população. Então nós temos um governo genocida que trabalha com a ideia de que os pobres deveriam ser eliminados pela pandemia. Ele já falou isso, 70% vai ser contaminado, vai morrer gente, vai morrer. E a atitude abriu espaço para, numa situação, e chamou a mínima responsabilidade, e os governadores e prefeitos das mais diversas legendas partidárias. Mas nós temos hoje muitas críticas a serem feitas à atuação do prefeito ACM Neto. Ele tem tido um posicionamento, por exemplo, na área da educação, o nosso foi muito ruim, fazendo cortes de salários, da remuneração das educadoras e educadores do município, num contexto de pandemia. Essa reabertura, ao nosso ver, não tem nenhum amparo no discurso, tanto do governador Rui Costa como do prefeito ACM Neto. Não tem amparo no discurso de estabilização. Estabilização de quê? Dessa tragédia social, mais de 50 mortos todo dia. O número de ontem foram 68 mortos na Bahia. Nós vamos estabilizar o país anualmente, diariamente, mais de 1.000 mortos. Isso daí é uma estabilização dos dados. Essa história de ocupação de leitos de UTI, como é que a gente pode controlar isso? O nível de... quando o governo do estado e o prefeito ACM Neto vão inserindo novos leitos. Quem é que quer ocupar esses leitos? O que a gente precisava que tivesse, de fato, uma regressão do processo, uma confirmação real dessa tendência de regressão do processo para fazer a reabertura. Por quê? Centralizar essa questão, que já está se mostrando aí questionável, na questão dos leitos de UTI, é uma coisa complicada, porque essa ocupação está relacionada a uma situação de isolamento social que, com todas as dificuldades, vem sendo feito na Bahia e na cidade de Salvador. À medida que esse processo ele ocorre, uma situação de relaxamento, com dados que são dados terríveis, ao meu ver, são dados trágicos. Nós vamos, nas próximas semanas, ver
e os governos estão apostando que não vai acontecer, mas é uma aposta, e uma aposta com a vida das pessoas. Nós podemos ver nas próximas semanas um aumento vertiginoso de contaminados e, portanto, de mortes também na Bahia e na cidade de Salvador. Então, para nós, foi uma irresponsabilidade muito grande esse processo de abertura, sem uma demonstração clara do atendimento. Não estou dizendo que a situação é simples, a situação é extremamente complexa, mas nós temos que colocar na frente de toda a ação que nós formos ter na cidade, o direito à vida. Como o prefeito Assemineto aprovou e articulou para acabar, inclusive com auxílio emergencial, nacionalmente, obviamente, ele tem muito pouca sensibilidade em relação à situação dessa maioria. Então, para nós, a atuação dele está muito aquém do que deveria ter feito. O governador Rui Costa, da mesma forma, né? A forma como o governador tem falado sobre o retorno às aulas, com esse tipo de discurso em relação às educadoras e educadores do Estado, que os educadores estão com vontade de ir para shopping, ir para a praia, porque eles não podem voltar para a sala de aula. Me lembra muito essa forma jocosa, rasteira, que referencia ao comportamento político de Jair Bolsonaro. Então, o governador Rui Costa, em mais esse quesito, deveria se respeitar e respeitar o povo da Bahia. Mas o que nós faríamos de diferente na cidade de Salvador? Para começo de conversa, nós temos um fundamento diferente. Veja, o prefeito Assemineto trabalha com a noção preliminar de que nós deveremos fazer a partir do rótulo da cidade dos negócios, que na verdade são os negócios dele, né, principalmente da família dele, dos aliados dele, não os negócios do povo de Salvador. O povo de Salvador sempre fez negócios desde o período da colônia, o povo de Salvador está nas ruas batalhando pela sua sobrevivência, mas não é desses negócios que o prefeito está falando. Né? Com o discurso da cidade dos negócios, o prefeito parte da ideia que é a competição, é a concorrência que pode gerar uma situação de bem-estar social. Esse é o discurso. Seria a competição afirmando, posicionando no campo do neoliberalismo. O nosso posicionamento está no sentido inverso. Nosso posicionamento vem desse acúmulo da esquerda socialista e novas referências que estão apresentadas aí, por exemplo, com o ecossocialismo. Então, para nós, por exemplo, a questão da ancestralidade é base para nós pensarmos num projeto completamente diferente de cidade. Eu sou da opinião que nós temos condição, Pedro, de fazer um trabalho desde o ensino fundamental que forme filósofos, artistas e cientistas. E isso vai se dar fundamentalmente por não competir com as educadoras e educadores do município, não fazer uma queda de braço com eles, né? Em função de objetivos de estudo, mas de criar uma sinergia, né? Fazer a primeira, uma grande conferência municipal de educação, uma conferência com a participação, digamos assim, da integralidade da rede e da comunidade que vive, leia-se também os estudantes, pais e mães de estudantes, e, portanto, criando uma sinergia com a sociedade em geral, que vê na bandeira da educação uma bandeira extremamente legítima, um debate que a gente está fazendo na frente, uma conferência que seja algo tão qualificado que, ao final, a gente tenha objetivos para os 4 anos da gestão e tenhamos uma secretária, eu quero que seja uma secretária, um secretário eleito na conferência. Ele vai ser definido democraticamente, esse é o debate que nós estamos fazendo na frente de esquerda, definido democraticamente a partir dos objetivos e da estratégia para a construção de uma outra educação na cidade de Salvador, definida por essa grande participação conduzida pelas educadoras e educadores e de todos que se interessarem numa grande conferência de educação. O objetivo das entrevistas é a eleição municipal, mas eu tenho que perguntar para o senhor, só para encerrar, sobre a eleição no Legislativo. O senhor é deputado estadual, está havendo essa movimentação, como bem noticiou, da reeleição voltar a ser permitida na casa, uma estratégia de Nelson Leal do PP para conseguir se manter na presidência. Houve até um acordo no grupo do governador Rui Costa para que o próximo presidente fosse o Adolfo Menezes, do PSD.
Então, não só ele tentaria se manter no poder, ele teria que mudar o regimento da casa. A proibição da reeleição foi aprovada em 2017, mas ele também quebraria um acordo, mas isso já é com ele, com o grupo dele. O senhor chegou a ser procurado, não é? Para ver qual seria a sua opinião em relação a isso. Como é que o senhor tem visto essa procurada, que eu digo, pelo próprio partido? Como é que o senhor tem visto essa movimentação? O senhor é a favor da volta da reeleição? Não, veja bem, Pedro. A gente precisa contextualizar essa possibilidade de reeleição na trajetória que a Alba teve, né? O processo que levou, inclusive, com várias denúncias. Hoje, por exemplo, nós não temos a convocação dos concursados da Alba, né? Vários problemas nesse sentido da administração da Alba, que se transformaram em processos históricos com raízes muito fortes, porque nós tivemos um presidente que ficou conduzindo a casa por cerca de 15 anos. Né? Então, 10 anos, né, Marcelo Nilo? Foram 10 anos, Marcelo Nilo? Ou me desculpe, eu acabei exagerando, tá vendo como o trauma faz a gente, né? O trauma faz a gente mais coisas. Me desculpe, então, foram 10 anos. São 10 anos na condução da Assembleia Legislativa, o que para nós realmente um problema. Então, nós já tínhamos compromisso com essa ideia de que não se deveria ter alguém nessa condução, porque realmente é muito poder. Né? O Legislativo ele concentra uma máquina muito grande, ele se relaciona, claro, com o Poder Legislativo do Estado, ele se relaciona com as mais diversas questões, diversos sujeitos políticos e demais autoridades institucionais, enfim. E, ao nosso ver, realmente é muito poder para ficar sendo renovado, principalmente quando se tem uma trajetória como essa, que pode recomeçar. Então, já meses atrás, quando foi sondado sobre isso, independente das candidaturas, nós, inclusive, se tiver nova eleição, nós acreditamos que vai acontecer nova eleição, a nossa candidatura vai estar posta se nós não estivermos à frente da Prefeitura de Salvador, caso não aconteça, caso dê uma zebra, né, e nós não estejamos à frente da Prefeitura de Salvador, nós possivelmente vamos apresentar nossa própria candidatura, e não tem problema com o número de votos. O que nós queremos é aproveitar cada espaço para apresentar posições políticas, e nós temos posição política também sobre o parlamento do Estado da Bahia. Né? Então, não temos nenhum compromisso com qualquer candidato, muito pelo contrário, nós temos uma personalidade própria, mas nesse aspecto, na possibilidade de reeleição, nós estaríamos com a ideia defendida por alguns deputados de que nós devemos realmente ter novas eleições. Ou seja, contra, caso o senhor votaria contra, né? Votaria não, caso essa... Não, votaria não. Votarei não. Caso aconteça a tentativa, votarei não. Certo. Deputado, muito obrigado. A gente chega ao fim da entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um papo bem importante. O espaço está disponível sempre para o senhor, você sabe. Ok, Pedro. Muito obrigado. Esse, como eu disse, é um espaço muito precioso, especialmente, né, que ganhou um brilho ainda maior nesse contexto da pandemia, e a gente está muito aberto para fazer as diversas discussões programáticas. Né? A gente aprofundou um pouco aqui na questão da educação, mas, como eu disse, essa nossa lógica da complementaridade, negando a competição, portanto, criando uma grande sinergia, ao nosso ver, vai ter decorrências muito positivas para a questão ambiental, para a luta pela democratização da moradia, pela saúde no município, que vai estar no epicentro, né, da discussão nesse processo eleitoral. Então, nós estamos bastante abertos para fazer esse debate, como o conjunto das candidaturas proporcionais dos nossos partidos, que aqui o companheiro Marcos Mendes, a companheira Milton Assis, a companheira Dona Mira, né, a companheira Laina Crisóstomo, a companheira Isadora, o companheiro Fábio Nogueira, enfim. Estamos todos aí nessa sinergia para apresentar uma grande alternativa, uma alternativa que vai revolucionar a cidade de Salvador. Obrigado pelo espaço, estamos à disposição, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e todas que acompanham aqui o trabalho do Bocão. Até a próxima e obrigado também a quem nos acompanhou até o final. Continue acompanhando a série de entrevistas. Terão outros pré-candidatos por aqui também. Tchau, tchau.